né, nos canais aí de crédito do mundo. Que estrutura tem o João para agora, neste novo lar, ficar com a Maria, considerando também que a Maria não veio para a vida. Ela está preocupada com aquela família. Então, ela quer agradar. Então, ela convida para almoçar. A mãe dela vai lá, fala, mas esse João é folgado. Não deixa ele fazer isso com você, não, filha. Ele deixa toda a bagunça para você arrumar. O João tem como referência esse pai alcoólatra e violento. Você percebe que este relacionamento vai ter muito sofrimento? Você percebe que este relacionamento vai ter, dentro de toda essa confusão, né? Eles, se não se separarem, eles vão sofrer. E vão sofrer bastante, né? Há uma necessidade. E qual é a necessidade do João dentro disso que eu estou mostrando para você? Vocês estão vendo que a Maria nem olha para ele? Olha aqui, ó, para onde a Maria está olhando. Vocês conseguem ver? Aqui está a Maria. Ela olha para trás. Aí você vai me dizer, não, Vanessa, mas isso não acontece. Não acontece, não? A pessoa que casa, mas fica sentindo culpa, como se tivesse abandonado seus pais. Você percebe a pessoa que vem, mas ela está sempre preocupada em resolver. Ah, não, porque a minha mãe é doente, eu preciso cuidar dela. Ah, não, porque o meu pai, sei lá, ele não sabe resolver as contas no banco, eu preciso cuidar para ele. Ah, não, porque meus pais, eles são idosos e eu preciso ficar de olho, porque eles podem precisar de mim. Ah, porque o meu irmão não consegue emprego, está sempre endividado, eu preciso ajudar ele. Sabe? Então, ela está envolvida com as questões relacionadas a essa família de origem. E por que a Maria está fazendo isso? Ela também tem uma necessidade. E qual necessidade ela tem? Ela tem necessidade de aprovação. A gente chama isso também de ganho secundário. Para ter a aprovação, ela acaba prejudicando o próprio casamento e nem percebe. Ela ainda fica com raiva do João, porque o João não percebe o quanto ela é dedicada à família. Mas eu pergunto, quem é a família da Maria? Quem é a família da Maria? A família da Maria é o João. E ela continua dizendo que a família dela é este grupo de origem. Então, o João até quer ir para a vida, mas ele se sente sozinho. E aí, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Eu tenho histórias, gente. E eu vou trazer duas histórias incríveis. De um casal, primeiro, que entrou numa briga tamanha. E você vê que quando eu fui conversar com eles, a mulher disse assim para mim: ah, ele me ofereceu pipoca. E aí eu disse que queria pipoca. E ele foi fazer. Quando ele voltou com uma bacia com pipoca salgada misturada com a pipoca doce. Ele colocou sal a mais na pipoca salgada e, não sei por cargas d'água, ele achou que misturando a pipoca salgada com a pipoca doce ia resolver o problema. E ela ficou furiosa. Primeiro porque ele colocou muito sal, depois porque ele misturou sem perguntar para ela. Isso foi uma briga tão grande. Ela se sentiu ofendida. Parece uma bobagem, mas existia por trás da ofensa já uma carga que ela vinha carregando de outras situações que corroboravam para o pensamento dela de que este homem não a considerava e tomava decisões sem perguntar para ela, até a decisão de misturar pipoca salgada com doce, dizendo que era para ela sem saber o que ela pensava sobre isso. Eu tenho um outro caso que me procurou para um divórcio, e este caso, inclusive, eu publiquei lá no meu Instagram, que eu convido vocês a seguirem, porque tem muito conteúdo lá maravilhoso, gratuito, né? Então, você pode seguir doutora Vanessa Tadeu de Paiva, e você vai lá ver que tem bastante coisa interessante, tá? E eu publiquei esse caso, que foi um caso que este homem me procurou para um divórcio,
e ele pediu o seguinte, o grande pedido dele: doutora, existe a possibilidade de eu não comparecer na audiência, porque eu não suporto olhar para a cara dessa mulher. Falei para ele da procuração, né, pública, para que alguém o representasse. Mas perguntei para ele por que alguém com quem ele teve filho, alguém com quem ele viveu mais de 30 anos, era tão insuportável ao ponto de não poder sequer olhar para a cara dessa pessoa numa audiência. Bom, eu sei que eu consegui convencer ambos a sentarem comigo e a gente fazer o diálogo transformador. E dentro desse diálogo transformador, que é um curso fantástico, extraordinário, nós começamos ali a contar a historinha. Então, tinham regras de um jogo, né? E dentro desse jogo, um tinha que ficar em silêncio enquanto o outro falava e a gente ia montando uma história juntos. Até que nós chegamos no cerne da questão. Essa mulher, quando casou, ela, de fato, né? Ela acostumou este homem, ele gostava de bife, ela acostumou a fritar o bife na hora para ele. Ela achava que ele gostava desse bife frito na hora. E por anos eles passaram assim. Teve um belo dia que ela precisou ir no médico e o horário era próximo ao almoço. E ela não fritou o bife para ele, por quê? Porque ela acreditava que ele só gostava de bife na hora. Quando ele chegou, não tinha bife. Ele não entendeu o porquê, se todos esses anos ela fritava e naquele dia sequer fritou o bife. E ele ficou com a cara feia, porque ele achou que ela esqueceu dele. Fez birra, por quê? Porque é um homem que está infantilizado. E quantas pessoas não agem assim porque emocionalmente estão destruídas? Não tem estrutura emocional. E como ela foi no médico, ela esperava que ele perguntasse como foi no médico, mas quando ela chegou, ele estava com a cara feia. Então ela não falou nada. E ela também se fechou. Dali uma sequência de picuinhas ao ponto de chegarem ao pedido de divórcio e o pedido de que fizesse uma procuração pública para outra pessoa ir na audiência porque não suportava olhar para a cara dela. Causa do divórcio? Um bife. Um bife, Vanessa. Falta de diálogo, falta de comunicação, falta de transparência acerca das suas reais necessidades. O que acontece nesse relacionamento? De vez em quando eles namoram, passeiam, de vez em quando essa sogra vem e se mete, de vez em quando esse pai vem e faz um escândalo, esse irmão vem dormir na casa, e toda uma interferência, né, financeira, vem alguém, me empresta o dinheiro porque eu tô sem trabalhar, aí não paga, me empresta o carro, aí quebra o carro, aí leva multa, e assim toda uma bagunça, porque não sabem lidar com essa situação. Entende? Porque ninguém explicou que quando você casa, esse pessoal é parentela. A família é essa. Porque ninguém explicou que quando você casa, você cria um novo sistema. Portanto, você precisa estabelecer regras da sua casa. Porque ninguém explicou que existe uma ciência por trás dos relacionamentos e que é possível resolver essa situação. Porque ninguém explicou que você precisa conhecer suas reais necessidades, olhar para essas necessidades, colocar essas necessidades para aquele que vive com você compreender. Então, como seria isso? O João precisava chamar a Maria para conversar. E aí, ele precisava dizer para ela o que está acontecendo. Maria, eu casei com você, eu percebo que você está sempre lá na casa dos seus pais, que você está sempre envolvida nas questões do seu irmão, que você está sempre levando seu irmãozinho para tudo quanto é lugar que a gente vai, que a gente não tem tempo como casal, porque você está sempre com seu irmãozinho. E aí ele vai enumerar tudo o que está acontecendo para que ele possa chegar nos sentimentos a respeito disso. Então ele vai estar ao mesmo tempo olhando para ele mesmo e para que ele possa expor a real necessidade dele. É incrível, gente, mas o óbvio, ele precisa ser dito
Porque muitas vezes a pessoa realmente não percebe, e muitas vezes ela está agindo através do inconsciente dela. Então, o que acontece quando ele não faz isso? Esse é o mundo ideal. A Maria continua olhando para lá, ele não faz isso. O que acontece? Para chamar a atenção de Maria, ele vai reproduzir o que o pai dele fazia. Ele vai ficar violento. Essa violência é exatamente o que o Marshall falou, que todo ato violento é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, duas frases que eu deixo aqui para vocês. Por trás de todo comportamento existe uma necessidade. E todo ato violento é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. E aí, eu vou frisar o quê? Que o objetivo da comunicação não violenta não é, de forma alguma, mudar pessoas ou mudar comportamentos, não. Mas estabelecer relacionamentos baseados em honestidade e empatia, não no sentido de se colocar no lugar do outro, lembra? Mas no sentido de sentir. Sentir o outro se conectando a ele, ok? Que acabarão atendendo às necessidades de todos. Então, quem disse isso foi Rosenberg, né? Marshall Rosenberg. Então, para facilitar, eu vou trazer aqui para vocês, vou tirar agora esses bonecos, eu vou trazer para vocês aqui duas imagens, né, para vocês compreenderem. Nós vamos falar aqui de duas consciências, tá? Então, nós vamos pensar aqui o seguinte. Nós temos duas consciências para serem colocadas para vocês. Eu vou pegar essa aqui, tá? Como a consciência que é a consciência da linguagem compassiva, a consciência que busca se conectar, que busca a questão da escuta empática, ou seja, uma escuta que de fato conecta, onde os olhos realmente querem enxergar, né? Onde você conecta o seu coração ao outro. Então, essa linguagem para Marshall, essa consciência foi demonstrada por uma girafa, ok? E a segunda consciência é essa consciência do comportamento julgador, entende? Que julga tudo que vê, crítico, agressivo, comportamento de manipulação, né? Comportamento de vítima. Vamos pensar nessas duas consciências. Como é que eu posso demonstrar essa consciência aqui, que segundo a CNV é mostrado também por uma imagem, que é a imagem de um chacal.